Não dá mais. Não dá mais para ficar de braços cruzados, dizer que não é com a gente. É com a gente sim. A gente tá nas ruas, a gente tá na luta. A gente tá de olho e bobo é quem pensa que pode nos enganar. Estamos mobilizados, cada vez mais mobilizados. E para isso, só temos um caminho: participar. Participar cada vez mais do nosso destino. No programa de hoje do Partido Progressista, o tema é participação. A sociedade quer participar e a política e os políticos têm que mudar. Mas afinal, o que significa participação? Significa entender que vivemos um novo tempo. Antes havia uma espécie de abismo entre a sociedade e a política. A sociedade não aceita mais essa distância. Quer participar. A política que tem que mudar. Tem que entender que as pessoas hoje têm mais poder. Muda tudo. Com as novas tecnologias, a sociedade está mobilizada o tempo todo. E quem não entender isso, na política, vai sair do jogo. Tem que se inspirar nos bons exemplos, como o agronegócio, e transformar em sucesso a nossa educação, a nossa saúde e a nossa segurança. Fundamental é entender que as ruas não estão longe como no passado. As ruas e a política têm que ser uma coisa só. As ruas pulsam o tempo todo, não apenas na eleição. Tem que começar já na própria eleição, na forma como o debate é feito com os eleitores. É preciso ouvir mais e falar menos. Os políticos faziam um programa de governo e apresentavam uma proposta aos eleitores. Era uma mão única. Agora as pessoas é que irão dizer já na campanha o que é para ser feito. Agora é mão dupla, durante a eleição e principalmente, se a pessoa for eleita, durante o mandato. Participação significa a sociedade afirmar que cada brasileiro é responsável pelo destino do nosso país. Essa responsabilidade deve ser de todos, e não somente dos políticos e dos partidos. Cartas do Brasil. Periferia de São Paulo. Cláudia é profissional da área de saúde e mãe solteira. Sai toda noite para trabalhar. A história dela é também a de várias outras brasileiras. Senhores políticos, muitas vezes eu ouço um político dizer que as coisas não são fáceis de fazer. Que se a gente se colocar no papel de vocês, a gente ia entender como é complicado melhorar o Brasil. Senhores políticos, eu ando com todos os tipos de gente o dia todo, todas as semanas. E o que eu ouço aqui é uma coisa só. Ronaldo é taxista, profissão de centenas de milhares de brasileiros. Eles e mais 4 brasileiros que querem participar leram cartas em que dizem o que esperam da política e dos políticos do Brasil. Os vídeos foram mostrados a membros do PP. Não tem desculpa para a gente não ter uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor. E se vocês estivessem no nosso lugar, fazendo tudo certo, trabalhando duro e não tendo serviços públicos de qualidade? É como se existisse 2 Brasis. Um Brasil que dá certo, um Brasil que a gente tem orgulho, e um outro Brasil que a gente não entende como é que está ainda do jeito que está. Eu acho que todo político deveria, pelo menos uma semana por ano, viver como uma pessoa normal vive. Com certeza as coisas iam mudar. Eu acho que o maior desafio dos políticos hoje é unir esses 2 Brasis e fazer um Brasil que pode ser muito melhor ainda do que é. Daqui a pouco, vamos saber o que exigem Juliano, Célia, Ângela e Laerte. Mas a sociedade quer saber como é que, afinal de contas, se dá a participação. Escolher mal é como construir uma casa sem alicerce. Não fica em pé. Por isso, a participação é já na hora do voto, para escolher gente que a gente pode confiar. Gente que podemos ter certeza que depois não vai ficar fechado num gabinete, sem ouvir as ruas, sem entender o sentimento das pessoas. Mas esse é só o primeiro passo. Depois da eleição, os eleitos têm que ficar conectados com as ruas, com as pessoas, com a realidade, em sintonia mesmo. Conectados de uma maneira nova, o tempo todo, coisa que nunca existiu. A política tem que ser participativa, porque é o povo que está no centro do palco, e não os poderosos. A sociedade hoje funciona em rede. E a atividade política também tem que estar nessa rede, mandando e recebendo sinais para ser fiel ao que as pessoas querem. Tem uma forma de fazer política que está sofrendo uma revolução. Temos de criar e fortalecer mecanismos para que o sentimento das ruas possa ser captado e colocado em prática, em tempo real. Cartas do Brasil. Senhores políticos, tem muita coisa que está entalada em nossas gargantas.
a corrupção, a saúde, a educação, o transporte. Ninguém aguenta mais. Agora é a vez de Juliano e Célia. Ele universitário, ela uma dona de casa. O Brasil é um país rico. O mundo todo sabe disso. E nós sabemos também. Exatamente por ser um país com todas as condições é que ninguém entende por que tem tanta injustiça, tanta incompetência, tanta coisa que poderia estar bem melhor. Acima de tudo, o que a gente não aguenta de jeito nenhum é a sensação de que o Brasil real não tem nada a ver com o Brasil dos gabinetes. É como se vocês não nos ouvissem, mas a nossa voz está mais forte do que nunca. Eu acho que as manifestações do ano passado foram um alerta. Ou a gente avança rumo àquilo que o Brasil pode dar a todos os brasileiros, ou nós, todos nós, vamos fazer o que é o nosso dever: cobrar, exigir e participar. Eu tenho certeza de que o Brasil vai ser melhor porque os brasileiros acordaram e vão lutar por algo fundamental: dignidade. As pessoas estão cobrando, exigindo. Mas o que os políticos do PP pensam sobre nós, os brasileiros, estarmos participando cada vez mais das decisões do nosso país? É preciso reconhecer que as pessoas hoje têm mais poder, porque elas podem participar. E a política tem que abrir mão de poder e devolver esse poder aos donos, que são as pessoas. Isso é melhor para a sociedade e é melhor para a própria política. Porque assim a política pode ser mais eficiente. Pode fazer aquilo que as pessoas acham que é a prioridade. Então a política que ouve mais é também uma política melhor. Melhor porque vai atender a prioridade das pessoas e não aquela definida em gabinetes. A Constituição diz lá: todo poder emana do povo, e em seu nome é exercido. A participação ativa e permanente de cada cidadão no processo decisório do país fortalece a democracia e eleva o nível da política. É obrigação dela se abrir para a sociedade, deixar que as pessoas ditem o que ela deve fazer. A forma de fazer política mudou totalmente. O poder agora mudou de mãos. Cartas do Brasil. Senhores políticos, se eu pudesse falar uma única coisa para vocês, é que o Brasil mudou. Mudou porque o mundo mudou. Agora é a vez de Laerte, um jovem brasileiro que sonha viver da música, e a aposentada Ângela mandarem seus recados olho no olho com os representantes do Partido Progressista. Para mim, para muitas pessoas como eu, a política acabou. Pelo menos aquela velha política de falar muito e fazer pouco. Nós sentimos que o Brasil mudou e as desculpas de sempre não convencem mais ninguém. E hoje nós acompanhamos tudo o que acontece e a diferença é que nós não damos mais a nossa resposta apenas na eleição. Todos os dias, agora, a gente pode mostrar o que a gente quer e botar o dedo na ferida. O Brasil pode sim. O Brasil tem condições. O que falta é querer fazer. Nós vamos cobrar cada vez mais de vocês, mas nós não queremos nada demais. Vocês têm que entender que nós não aceitamos mais uma porção de coisas e temos hoje condições de ir para as ruas, para a internet e exigir o que é certo. Queremos apenas o que é nosso, o que é justo. Queremos respeito. O político deve compreender que ele representa segmentos da sociedade e ele deve trazer para o processo decisório público a vontade e o pensamento da sociedade que ele acha representar. A sociedade deve estar representada pelos políticos e os políticos devem representar a sociedade. O afastamento do político da opinião pública, o afastamento do político do clamor da sociedade tira a sua legitimidade e faz com que ele não seja realmente um agente de mudanças no país. O Partido Progressista, o PP, quer se tornar também o partido de outros dois P's: participação popular. Mais do que uma vontade, esta é a necessidade da nova política. Adaptar-se a esse novo mundo, a este novo Brasil. Se nós pensarmos na democracia como uma grande plataforma, já somos mais de 100 milhões de internautas no país. Há mais de 200 milhões de celulares no Brasil. E estamos perto da marca de um computador para cada brasileiro. Ou seja, a nova política tem que estar baseada na inclusão, na participação e na colaboração. Nós do PP queremos ouvir você. Mande suas ideias, propostas e críticas. Juntos, vamos fazer um Brasil bem melhor. Boa noite.